Bom dia a todos. Gostaria de dar boas-vindas à nova titular da cátedra USP ArcelorMittal Construindo Amanhã, a professora Carmen Andrade. A professora Carmen Andrade é uma das maiores cientistas na área de corrosão de armadura. Estamos honrados em tê-la conosco e em ter uma mulher à frente dessa empreitada. Também gostaria de agradecer a participação do professor Gibson Rocha Meira. O professor Gibson é uma das principais referências nacionais em corrosão de armadura. No dia 8 de abril, estes pesquisadores darão uma palestra aberta ao público e com inscrição no link que está aqui na tela. Como introdução dessa palestra, vamos conversar brevemente com os dois palestrantes. Professora Carmen, você é uma das primeiras cientistas a apontar a captura de carbono pela carbonatação dos materiais cimentícios, o que é altamente desejável e que gostaríamos de aumentar. Ao mesmo tempo, tuas pesquisas mostram a carbonatação traz um risco de corrosão das armaduras. Quais são as soluções possíveis para aumentar a captura de CO2 nas estruturas de concreto sem trazer o risco da baixa durabilidade? Primeiro, vou a pedir desculpas por o meu portuñol, vou tratar de falar un pouquiño no miño gallego e español. E agradecer moito esta invitación nesta cátedra de Construindo a Mañá. El risco de corrosión é conocido, se ha estudiado moito, pero no se había pensado en la posibilidad de que eso implica una captura. Entonces, para capturar el máximo y evitar la corrosión, lo primero sería tener armaduras no oxidables, armaduras inoxidables. Hay de distintos tipos y sé que se están estudiando en Brasil y esa sería una de las soluciones. Si no, é necesario ter a maior capacidade de captura no recubrimento do betao e despois aproveitar a captura na demolición, no reciclado, porque é necesario parar a carbonatación no nivel da armadura, se é a armadura normal. Por tanto, as dos líneas futuras son desarrollar armaduras inoxidables e tamén tratar de industrializar a demolición e a recuperación de todo os restos de demolición. Esa sería. Tamén hai unha outra maneira que algúns cementeros están usando, que é retornar os restos de demolición no horno, porque volve a descarbonatarse e sería como o que é conocido como economía circular. Por tanto, sería utilizar o hormigón demolido, o betao demolido, para fornir parte das materias primas do horno. Você acredita que a captura de carbono por estruturas e materiais cimentícios será uma solução práctica? Non creo que sea práctico neste momento. Creo que é importante, moi importante, cuantificarlo neste momento. Saber canto é igual que se fa con os árboles, as plantas, que o Comité Internacional de Cambio Climático desconta o CO2 que é tomado por as plantas cando se cuantifica a contribución da industria da madeira. É necesario que tamén se cuantifique canto é retornado o betao por esta captura de CO2. Pero en este momento, si non hai armadura inoxidable, non veño que sea unha solución práctica por o risco da corrosión. Obrigada. Professor Gibson, na sua experiência, na ausência de contaminação por cloretos, qual o risco de corrosão em uma estrutura de concreto armado cujo cobrimento esteja carbonatado? Bom, primeiro agradeço o convite para fazer parte desse trabalho, e dizer que para mim é uma honra dividir o espaço com a professora Carmen, que
também tive a honra de ser minha orientadora da minha tese de doutorado, e uma amiga de longa data. Quando você tem a carbonatação da capa de cobrimento, e essa carbonatação, evidentemente, atingiu o nível da armadura, você está criando condições para que o processo de corrosão se instale. Agora, com que velocidade esse processo de corrosão vai acontecer, isso é função da interação do material com o ambiente. Então, nesse ponto, é fundamental que se avalie as características do ambiente e a resposta do material em relação a esse ambiente, principalmente em relação à questão da umidade ambiental. Por que eu digo isso? Porque há situações em que a umidade é tão baixa que a velocidade com que acontece esse processo de corrosão é muito baixa. Então, isso daria a possibilidade de usar essa estrutura, mesmo carbonatada, por um período de tempo ainda bastante significativo. Então, o ponto é avaliar com cuidado a relação dessa estrutura carbonatada com o ambiente no qual ela se insere. E aí é importante também acrescentar que numa mesma estrutura, numa mesma edificação, por exemplo, eu posso ter microambientes distintos com respostas distintas dessa armadura em relação ao processo de corrosão. Então, essa avaliação é fundamental para se ter com maior precisão a resposta da armadura em relação ao processo de corrosão no ambiente sujeito à carbonatação. E, professor Gibson, quais são os desafios técnicos de analisar o risco de corrosão em estruturas carbonatadas? Bom, nesse ponto, é importante colocar que o ensaio de carbonatação, que é um ensaio mundialmente feito e bastante simples, né, ele dá uma informação, que é essa informação relativa se a frente de carbonatação atingiu o nível da armadura ou não. Mas para uma avaliação mais precisa, é importante avaliar os parâmetros eletroquímicos dessa armadura, e não só o potencial de corrosão, mas também a corrente de corrosão, que vai dar exatamente essa informação a respeito à velocidade com que o processo de corrosão está acontecendo. E a partir daí eu posso tomar decisões mais acertadas em relação se é o momento de intervir naquela estrutura ou se eu posso aguardar um pouco mais em função da velocidade com que esse processo de corrosão esteja avançando. E nesse ponto ainda é importante colocar que às vezes, num país como o Brasil, por exemplo, que eu tenho diferenças climáticas grandes de uma região a outra, ou numa mesma região de um período do ano para outro, é importante eu ter um retrato do comportamento da estrutura, levando em consideração essas variações climáticas que eu tenho ao longo do ano, para ter uma resposta mais precisa de qual o comportamento médio dessa armadura ao longo do ano e poder fazer precisões com um grau de precisão maior. Obrigada. Bom, gente, esperamos todos vocês no dia 8 de abril, às 9h30, virtualmente. Essa palestra vai se estender, continuaremos no assunto. Até lá. Muito obrigada.